Esposa Excelente, capítulo 18. A ira da esposa, vencendo a impaciência. Muitas mulheres me contam como se sentem culpadas por causa da sua ira. Elas ficam frustradas. A ira tem sido o principal fator para a ruína de seu casamento ou de outros relacionamentos. Uma jovem mulher se irritava pelo incidente mais insignificante que não ocorresse do modo como desejava. Logo depois, ficava arrasada por causa de seu pecado. No entanto, aquilo continuava a se repetir. Outras dizem, sou melhor do que costumava ser, justificando sua ira para que não pareça tão má. Estão cegas quanto ao terrível efeito que sua ira continua a exercer sobre os outros. Uma mulher me disse que acha que sua irritação e frustração são estresse. Ira e ressentimento são duas emoções fortes que você geralmente sente quando está irritada ou frustrada. Dar vazão à ira não traz alívio à frustração, apenas piora o pecado e a culpa. Muitas esposas usam a ira para manipular e conseguir as coisas do seu modo, e muitos maridos cedem por amor à paz. A ira pecaminosa tem arruinado inúmeros casamentos, sendo este um fator comum em muitas separações e divórcios. Este capítulo explica o que a ira pecaminosa é, dando ilustrações e princípios bíblicos para vencê-la. A Escritura contém muita informação sobre a ira. De fato, há várias palavras diferentes no texto grego que expressam a ideia de ira. Palavras gregas que significam ira. Ira é a tradução da palavra grega orge, uma raiz primária que significa paixão violenta, raiva, indignação ou vingança. É uma das obras da carne mencionadas em Colossenses 3:8, das quais devemos nos despojar. Obras da carne são atos pecaminosos tais como imoralidade, bebedices ou ira impetuosa. Tumos significa uma explosão de ira. É uma das obras da carne descritas em Gálatas 5. Na versão revista e atualizada, é traduzida também por indignação em Colossenses 3:8, significa temperamento irado, fúria, paixão, raiva ou cólera. Parorgismos é outra forma de ira. Efésios 4:26 diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Parorgismos. Esta palavra transmite a ideia de provocar a ira. Essas três palavras proporcionam diferentes variações do pecado da ira. Agora considere os seguintes exemplos bíblicos. Exemplos bíblicos de ira. O rei Saul teve ciúmes e suspeitou do triunfo de Davi na guerra. Ele ficou muito irado quando ouviu as mulheres cantando. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 a 8. Daí em diante, Saul endureceu seu coração e procurava matar Davi. Além de pecar contra Deus, a resposta medíocre de Saul a Davi foi muito infeliz, porque Davi via Saul como ungido de Deus. Por isso, Davi era leal a Saul. De fato, tão leal que nunca fez qualquer coisa para feri-lo. Por outro lado, em vez de irar-se, Saul devia ter ficado alegre por todo o triunfo que o Senhor deu a Davi. Caim ficou irado com seu irmão Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. A ira de Caim começou em seu coração. Deus até advertiu a Caim sobre o seu pecado, dizendo, a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. Caim continuou fervilhando por dentro. Mais tarde, matou seu irmão. Os fariseus eram homens de coração endurecido, irados. Em seus corações eram orgulhosos e determinados a controlar os outros. Assim como nos advertiu a Caim, Jesus advertiu os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeias o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, os tornais filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:15, grifo meu. Pronunciar um ai era o mesmo que amaldiçoar. Em Lucas, após ouvir uma advertência semelhante a esta, os escribas e fariseus passaram a arguí-lo, com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar as suas próprias palavras, motivos para o acusar. Lucas 11:53-54. Todos estes exemplos de ira têm algo em comum. A ira começou no coração deles, pelo que desejaram e subsequentemente pensaram. A intensidade da ira aumentou.
até que culminou num pecado abominável. O rei Saul tentou assassinar Davi. Caim assassinou Abel. Os fariseus incitaram a autoridades civis a assassinarem Jesus. A ira é um pecado grave. Para vencer a ira pecaminosa, o melhor é começar com um estudo dos princípios bíblicos a respeito da ira. Princípios bíblicos a respeito da ira. Deus possui ira justa. Deus é o justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 7:11. Deus muitas vezes desvia sua ira. Salmo 78, versículo 38. Mas um dia ela será derramada por completo. Deus é santo, portanto tem de punir o pecado. Os profetas falaram sobre a ira de Deus sendo derramada. O dia da ira de Deus é o furor da ira de Deus. O incrédulo está sob a ira de Deus, ainda que ele mesmo não perceba isso. Contudo, o homem não tem de continuar debaixo da ira iminente de Deus. Cristo recebeu a ira de Deus no lugar do homem, e se alguém está em Cristo, não está debaixo da ira de Deus. Para aqueles que conhecem a Cristo, não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Salmo 35. O homem também pode ter ira justa. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26, grifo meu. A ira justa é uma ocorrência rara. É justo que os crimes abomináveis de outrem nos deixem irados. Certamente matar bebês ainda no ventre materno nos deixa irados. Contudo, a maior parte de vezes nossa ira não é justa, e sim pecaminosa. Mesmo a ira biblicamente justificável, quando vem de nós, com frequência é pecaminosa. Você pode saber que sua ira é correta se, em lugar de sentir-se provocada, continua a ter pensamentos verdadeiros e respeitáveis, justos, puros, amáveis, de toda boa fama, virtuosos e louváveis a Deus. Filipenses 4:8. Além disso, você também deve não se ressentir do mal e não se exasperar. 1 Coríntios 13:5. De outro modo, sua ira não será agradável a Deus, será pecaminosa. A ira do homem não produz a justiça de Deus, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Muitas esposas já me contaram que se não ficam iradas com o marido, ele nunca faz nada para ajudá-las em casa. Ainda que isso seja verdadeiro, melhor seria viver numa casa em mau estado do que numa casa Ainda que seja verdadeiro, melhor seria viver numa casa em mau estado do que numa casa em pecado contra Deus. Aparentemente, a ira é o único meio de incitar alguns maridos a ajudarem em casa, mas isso não é verdade. Deus deseja que o marido que está errado seja confrontado com brandura. A ira da esposa nunca produzirá a justiça de Deus. É melhor ser prejudicada pela falta de preocupação de seu marido do que ofender a Deus com seu pecado. O homem deve ser tardio para irar-se. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1:19. Quantas vezes você se consumiu em ira quando não teve as coisas do seu jeito? Provavelmente tantas vezes que somente Deus o sabe. Tiago nos advertiu. Primeiro, ouça. Cultive a arte de ouvir, seja tardia para falar. Pense no que irá dizer. Escolha palavras que sejam edificantes e não iradas. Por exemplo, seu marido promete lavar as janelas no sábado. Você tem um compromisso e estará fora o dia todo. Você fica feliz só de pensar nas janelas brilhando. Quando você chega em casa, percebe que ele não lavou nenhuma janela. Imediatamente você começa a se sentir frustrada. Na hora em que o encontra, você está fervendo por dentro. Se for sábia, lembrará de que tem de ouvir o lado dele, pronto para ouvir. Muito provavelmente ele terá uma explicação razoável. Se não, diga: preciso pensar o que dizer e voltarei. Tardio para falar. A seguir, ore e pense no que quer dizer e como o dirá. Finalmente, volte até seu marido e converse com ele, falando num tom de voz suave. Se você tiver feito tudo o que acabamos de descrever, será tardia para irar. A ira não vem sozinha, ela traz a sua tropa. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso:
Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Colossenses 3:8. Muitas vezes a ira e a indignação são acompanhadas por linguagem maledicente, grosseria, caluniadora, difamatória e obscena, imoral e depreciativa. Com frequência, esse grupo de pecados vem junto, embrulhado num pacote feio e vil. Você tende a se livrar desse pacote, deixando esses pecados de lado, ou seja, tendo pensamentos corretos. Pensamentos corretos são compassivos, benignos, humildes, gentis, pacientes, indulgentes e amorosos. Colossenses 3:12-14. Pensamentos como: ele me deixa tão irada, ele é tão estúpido, a sua família também tem o verdadeiro potencial de traduzirem-se numa linguagem abusiva e maliciosa. Portanto, substitua tais pensamentos por: o amor é paciente e benigno, posso demonstrar-lhe amor respondendo de modo bondoso, ou talvez ele tenha me entendido mal, porque não expliquei isso muito bem. O pecado da ira raramente vem à tona sozinho. Muitas vezes ele é como uma bola de neve rolando colina abaixo, pegando velocidade e força. Você pode parar facilmente a bola de neve no topo da colina, ou correr o risco de que ela role arrastando você colina abaixo. A escolha é sua. Explosões de ira são obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Gálatas 5, 19 e 20, grifo meu. Muitos psicólogos instruem seus clientes a darem vazão à ira. O conselho deles é errado, porque dar vazão à ira é o pecado. É uma das obras da carne. Você deve confessar suas explosões de ira a Deus, admitindo que você pecou. 1 João 1:9. Conscientize-se profundamente de que cada vez que você tem uma explosão de ira injusta, sua carne pecaminosa coloca em oposição direta ao Espírito Santo. Gálatas 5:17. Não dê vazão à sua ira, você só agravará o seu pecado. Há um contraste bíblico entre o que o homem estimula a ira e o que a subjuga. Estimular a ira. Palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Subjuga a ira. A resposta branda desvia o furor. Provérbios 15:1. O homem iracundo suscita contendas. Provérbios 15:18. Subjuga a ira. O longânimo apazigua a luta. Provérbios 15:18. Estimula a ira. Não te associes com o iracundo, nem antes com o homem colérico, para que não aprendas suas veredas e assim enlaces a tua alma. Provérbios 22, versículo 24 e 25. Subjuga a ira. O presente que se dá em segredo abate a ira. Provérbios 21:14. Estimula a ira. Se o homem sábio discute com um insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Provérbios 29:9. Subjuga a ira. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Provérbios 29:8. Estimula a ira. Cruel é o furor e impetuosa a ira. Provérbios 27:4. Subjuga a ira. O que modera os lábios é prudente. Provérbios 10:19. Estimula a ira. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Provérbios 30:33. Subjuga a ira. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Estimula a ira. A ira se abriga no íntimo dos insensatos. Eclesiastes 7:9. Subjuga a ira. O longânimo é grande em entendimento. Provérbios 14:29. Estimula a ira. A boca dos insensatos derrama estultícia. Subjuga a ira. O coração do justo medita o que há de responder. Provérbios 15:28. Estimula a ira. A ira do insensato num instante se conhece. Provérbios 12:16. Subjuga a ira, o coração do justo medita o que há de responder. Provérbios 15:28. O contraste entre aquele que estimula a ira e o que a subjuga é abundantemente claro.
Um é insensato, outro é sábio. Um é irado, o outro é gentil. Um produz contenda, o outro pacifica a contenda. Um derrama a insensatez, o outro pondera cuidadosamente antes de responder. O orgulho resulta frequentemente em ira. Da soberba só resulta contenda, mas os que se aconselham se acham a sabedoria. Provérbios 13:10. No hebraico, orgulho significa presunção ou insolência. Podemos ver como o orgulho produz contendas quando nos apegamos ao direito de dar nossa vida se desenrolando do modo que queremos. Ao contrário, devemos submeter-nos graciosamente ao controle soberano de Deus sobre cada detalhe de nossa vida. Você tem de definir quem será o Senhor. Se Deus é o Senhor, você tem de decidir se permitirá que Ele dirija favoravelmente sua vida. Obviamente, a atitude mais sábia é que você se submeta a Deus. Tiago 4:7. Se você o fizer graciosamente, estará respondendo em humildade o Deus que lhe concederá graça. Podemos ver como o orgulho produz contendas quando presumimos saber que a outra pessoa está pensando. Quando temos pensamentos negativos, críticos e julgadores, estes são com frequência presunçosos. Por exemplo, seu marido faz algo bom e você pensa, ele só fez isso para apresentar-se bem. Aparentar-se bem. Ao contrário, Deus quer que você admita o melhor a respeito do seu marido, percebendo que só Deus pode ler a mente e percebendo que só Deus pode ler a mente e julgar a motivação do coração. Se você não presumir o melhor, sua presunção provavelmente resultará em contenda. Além de entender princípios bíblicos sobre a ira, você é responsável por cooperar para que Deus o treine, a fim de que não seja uma pessoa irada. De que Deus a treine, a fim de que não seja uma pessoa irada. A Bíblia nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16, grifo meu. O propósito entre ensino, repreensão, correção e educação é que nos tornemos justos como Cristo. Deus usa sua palavra para nos ensinar e assim nos equipar. Por isso já estudamos os princípios bíblicos da ira. A seguir, Deus nos convence de que estamos fazendo errado, repreensão. Depois da repreensão, Deus nos corrige. Este processo tem de acontecer repetidas vezes. À medida que ele se repete, Deus nos educa para que sejamos justos. Uma vez que estes 4 passos, ensino, repreensão, correção e educação, são o padrão bíblico para mencionar cada passo e ver sua responsabilidade pessoal. Passos bíblicos para a mudança de caráter, da ira para a mansidão. Ensino. O ensino é o mesmo que doutrina. Doutrina é simplesmente o que a Bíblia ensina sobre um assunto em particular. Neste caso, o assunto é a ira. Este pecado particular é tão predominante que lhe sugeriria tomar bastante tempo e cuidado para estudar novamente os princípios bíblicos da ira. Escolha muitos versículos para que sejam especialmente relevantes. Medite neles e memorize-os. Gostaria de sugerir Tiago 1, 19 e 20. 1 Coríntios 13, 4 e 7. Provérbios 16, 32 e 15, 28. Estude esses princípios a ponto de ser capaz de explicá-los a outra pessoa. Repasse os versículos repetidas vezes até que possa citá-los automaticamente sem ter de pensar muito. Depois que você estiver estudado e retido a doutrina, dê o próximo passo. Repreensão. Repreender biblicamente é dizer que alguém está agindo de modo errado, baseando-se na Escritura. Peça a outros que a ajudem a cumprir sua responsabilidade, mostrando-lhe quando estiver irada ou levemente hostil. Uma sugestão seria que você tivesse seu próprio diário da ira. Cada vez que se sentir irado ou frustrado, anote exatamente o que está pensando e o que disse ou fez. Anote seus pensamentos e ações o mais rápido possível. Anotar seus pensamentos e ações irados ajudará e lhe fará ver mais claramente onde está errada. Não pare aqui. Passe ao estágio da correção. Correção. Agora que você sabe o que está fazendo errado, o momento é corrigi-lo. Analise biblicamente cada pensamento que você anotou. Então, escreva em pensamento novo e biblicamente correto. Faça o mesmo com as palavras e ações iradas. Lembre-se de que corrigir não apenas as palavras, mas também seu tom de voz e sua expressão.
Pratique em voz alta o que você deveria ter dito. Pergunte a si mesma: se tivesse de fazer isso novamente, o que eu pensaria e faria? E, a seguir, confesse cada incidente da ira a Deus e aos outros. Se você ofendeu alguém, faça isso cada vez, ainda que se trate de um pequeno incidente. Se você buscar a Deus em seu pecado, Ele a auxiliará. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Salmos 42:11. Suas palavras devem ser mansas e suaves em lugar de ríspidas e iradas. A seguir, considere a exemplo de pensamentos que produzem ira e pensamentos que produzem respostas mansas. Pensamentos que produzem ira. Isso me deixa louca, queria que ele andasse depressa, tenho coisas a fazer. Pensamentos que produzem reação mansa. Obrigada, Senhor, pelo atraso. Gostaria de terminar meu trabalho a tempo, mas quero que o Senhor seja glorificado. Quer eu termine a tempo, quer não. Ira. Como ele ousa falar asperamente comigo quando chega do trabalho? Ele não é o único que teve um dia difícil. Observe, pessoas iradas tendem a ser especificamente intolerantes com os pecados dos outros. Mansidão. Normalmente ele não fala comigo com aspereza. Imagino que ele tenha tido um dia difícil no trabalho ou que esteja com dor de cabeça. O que posso fazer para ajudá-lo? Ira. Ele está errado a respeito deste ensino bíblico. Isso me enche de indignação e ele não quer nem mesmo ouvir. Mansidão. Ele está errado, eu sei e Deus o sabe. Contudo, Deus quer que eu responda em mansidão, pois é necessário que o servo do Senhor seja brando. 2 Timóteo 2:24-26. Ira. Se eu tiver de lidar com o seu, mais uma vez vou gritar. Não posso mais aguentar isso. Mansidão. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Se enquanto lido com ele neste problema, tenho de me sentir desconfortável, então apenas me sentirei desconfortável. Vou demonstrar-lhe amor. Ira. Ele não se importa comigo, ele só pensa em si mesmo. Mansidão. Não devo julgar os motivos e pensamentos dele. Minha responsabilidade é considerá-lo mais importante do que eu. Então, como posso responder-lhe da melhor maneira possível? Ira. Isso realmente me irrita. Mansidão. O amor é paciente. Posso demonstrar-lhe amor, quer sinta vontade, quer não. Ira. Ele está pecando e isso me deixa irada. Mansidão. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Como Deus quer que eu reaja? Educação na justiça. A fase da educação envolve prática total. Pense e haja repetidas vezes de acordo com a palavra de Deus, e até que as respostas mansas e amorosas sejam seus primeiros pensamentos e não reflexões tardias. Os resultados trarão mudança de vida, se você se esforçar bastante e perseverar nesta fase de educação. Quando você se esforça para mudar, continue orando e pedindo a Deus que mude o seu coração e seu caráter. Talvez você tenha sido uma esposa irada durante anos e ainda continue nessa situação. Em Cristo você pode mudar, não somente melhorar um pouquinho, mas arrepender-se verdadeiramente. Se o seu caráter mudar, você será capaz de enfrentar tempos de prova sem pecar contra Deus, nem ofender os outros. Eduque-se para pensar o que vai responder. Provérbios 15:28. Deus a ajudará. Você pode estar pensando, não é tão simples. Se o seu caráter mudar, você será capaz de enfrentar tempos de prova sem pecar contra Deus nem ofender os outros. Eduque-se a pensar o que vai responder. Provérbios 15:28. Deus ajudará. Você pode estar pensando, não é tão simples. É sim. Humilhe-se, clame a Deus por auxílio. Em oração, arregace as mangas e comece a exercitar.